É isso aí. Está começando mais um podcast Nossa Luta. Hoje tem uma pessoa muito especial que a gente vai bater um papo aqui, conhecer um pouquinho mais dos projetos dela, pedagoga, sabe? Patrícia Nunes é o nome dessa mulher, uma mulher forte que vem da comunidade, da periferia e vem deixar os seus relatos aqui, muito importante para nós, aqui no nosso podcast. Então gostaria que vocês dessem muita atenção e hoje também a gente tem a Aline apresentando o podcast junto comigo e a gente vai fazer um bate-papo muito interessante com essa mulher preta da nossa comunidade. Seja bem-vinda, Patrícia. Obrigada, boa noite a todos e a todas. É um prazer estar com vocês, né? Aprender a aprender esse novo jeito de se comunicar. É muito importante esse novo jeito de se comunicar. E assim, eu fico muito feliz pela sua presença e muito feliz também por tentar extrair, que nós vamos extrair muita coisa sua. Se prepara, Patrícia. E conhecer esses seus movimentos, que é muito bacana. É muito legal para o nosso povo, dentro da nossa sociedade e da nossa comunidade. A Aline está aqui hoje por conhecê-la um pouco melhor e está junto com a gente aqui também. Ela vai interagir junto com a gente. É isso daí, Joel. Então, para começar, aquela clássica, né, Joel? Quem é Patrícia Nunes? Uau, tô aprendendo a cada dia, né? Mas eu sou Patrícia Nunes, mulher preta. Eu sou filha do José, da dona Tânia. Faço questão de marcar a mulher preta porque não foi fácil a minha trajetória para chegar até aqui. Então tem que olhar para trás, gente, saudar, né, os nossos ancestrais, meu pai, minha mãe, né, meus avós. Meu pai trabalhou 40 anos numa empresa e morreu escravizado, né? Mas antes disso, ele perguntava para mim aos meus 12 anos: "Fia, você quer o dinheiro ou quer o saber?" Até os meus 12 anos. Eu falava: "Pai, eu quero dinheiro." Aí ele coçava a cabeça, não falava nada, esfregava a mão e fazia assim. Hoje eu entendo que ele era um repentista, né? Ele cantava rap pra nós, ensinando a história do Brasil. Quando eu tinha por volta dos 12, 13 anos, eu falei: "Pai." Ele perguntou novamente: "Você quer o dinheiro ou quer o saber?" Eu falei: "Eu quero saber." Ele: "É isso, minha filha." Aquele era expressivo. É com saber que você vai conseguir ter suas coisas. Não vai deixar ninguém passar por cima de você. Dona Tânia, né? Não é história triste, mas é uma história de potência. Foi empregada doméstica. E ela estava grávida de mim, ela perguntou para a patroa dela, né? Ela estava enjoada, se ela poderia comer um ovo cozido. E a patroa dela disse: "Não, você vai comer o resto que tem aí." Segundo minha mãe, passando a mão na minha barriga, minha filha não vai comer resto. Com toda a dignidade, ela vai estudar, porque ela via, né, os filhos dos patrões estudando. Minha filha vai estudar. E aí isso foi gerando um valor na minha vida. Então, eu sou filha do José, marcado pela história da dona Tânia, que incentivou meus 3 irmãos, né, a estudarem, para que a gente pudesse ter a condição de se posicionar na vida e poder ter escolhas, independente das dificuldades que a gente passa. Eu preciso escolher, né? O meu posicionamento forte hoje para o estudo vem disso, né? E quando é que vira essa chavinha de não quero dinheiro, quero saber? O que acontece para virar essa chavinha aí lá para os 12, 13 anos? Muita história. Meu pai era historiador. Ele contava as histórias que ele vivia ali na Bahia, né, Cruz das Almas, né, família voltada para Salvador, família voltada para Chapada Diamantina. Então ele vinha trazendo as histórias e ele contava o quanto ele vivia ajudando o pai, ajudando a mãe, mas tinha que guardar o dinheiro para poder vir para São Paulo porque queria vivenciar algo melhor. E aí ele começou a estudar, ele lia um livro aqui, um livro ali, não teve possibilidade de adentrar a escola, porque na época, trabalhador de mão, vocês sabem como funciona. Então, esse valor da história, falando da minha mãe retomando essa história novamente pra gente, e aí de maneira inspirado pelo meu pai, pelas músicas, eu falei: eu quero saber, por quê? Eu não consegui escrever, né? Tinha dificuldade com a escrita. Hoje eu entendo, né? Passei por um acompanhamento de TDAH, déficit de atenção, então eu era a última da sala. Mas aprendi a ler com meu pai, né? Fui pra escola, né, no meu primeiro ano. Seu pai era músico? Olha, meu pai era um descobridor. Eu falo descobridor mesmo, né? De canções que ele mesmo criava a partir dos ritmos que eles escutavam. Então, um exemplo, ele contava a história do Brasil para nós, ainda assim: olha, eu fui um menino criado na roça. Eu contava dinheiro, mas na verdade não era dinheiro. Era aquilo que me faltava. Eu tinha que plantar feijão para eu poder ter um pão. Eu sou o seu Zé.
Eu sou filho de um lampião. Então ele ia trazendo as histórias, as músicas, a partir do conhecimento que ele tinha. Então você imagina, se isso fosse transformado como arte hoje, como é que seriam essas histórias, né? Que não foram salvas, né? Mas tá na minha memória, tá na minha raiz. Cara, o nosso povo tem muita coisa, sabe, que que a gente não tem como buscar mais, a gente não tem gravado, a gente não tem documentado. E a ideia desse nosso podcast é ter esses documentos, sabe? É ter documentado as histórias iguais às suas. Pena que a gente não tenha do seu pai. Uma pena. Sim. Documentado para deixar aí para 200, 300 anos alguém ir lá nas redes sociais procurar e saber que houve alguém que contava a história do Brasil através da música para os seus filhos, que isso é muito importante, isso é muito importante. Ele era um cara muito sábio. Eu não o conheci, mas pelo que os relatos que você está me dizendo, eu entendo que essa mulher forte que você é, que está é nítido. Essa fortaleza sua vem de uma base muito bacana. Então, é uma história que eu gostaria de ter contado e documentado isso. Mas através de você a gente vai conhecer um pouco mais e a gente vai falar um pouco mais também. Eu queria saber sobre esses seus movimentos dentro da sociedade. Eu queria entender um pouco mais dessa sua atividade que você tem hoje. Você pode contar um pouquinho dessa história pra gente? Posso sim, então. Lá no Jardim Boa Vista, tinha escola Waldorf, atrás do Solano, de uma favela, Solano Trindade, no qual eles abriam espaço, né, para que a gente pudesse ou brincar de cantar, né, que tinha um movimento que hoje eu entendo, que é o movimento dos 4 elementos, né, do DJ. Então tinha o professor DJ, tinha o movimento do futebol, tinha o movimento da própria arte de rua. Quando eu falo arte de rua, eram os próprios desenhos que a gente fazia e depois virava grafite. Legal. E só que chegou um tempo ali, comunidade mediana, não tinha espaço para atender todos os adolescentes. Então, a partir dos meus 13 anos, eu fui para um outro projeto social, que é no Jardim João 23, Raposo Tavares ali, São Jorge. Sim. Tem um espaço que eu estou até hoje, né? Entrei lá em 2000, na época eu vi até 509E. Então, fui para esse projeto social. Dentro desse projeto social, fui fazer marcenaria, fui fazer marcenaria, já cantava hip hop, fiz cabeleireira, mas não queria ser cabeleireira porque nos tempos vagos da minha mãe eu tinha que ficar no salão, né? Cuidando do cabelo dos outros. E eu não curtia esse movimento. Meu pai falava para eu estudar, mas eu quero fazer a minha arte, e a arte não é valorizada. Então, entro no qualificação profissional, cabeleireiro, como eu citei, marcenaria, mas o que me atraía era como as professoras escorregavam no barranco com as crianças, que hoje eu entendo que é a educação infantil. Elas cantavam, elas historiavam, e eu estava num projeto, que era uma cooperativa de eventos, saía do projeto e ficava observando o que eles faziam e estava tentando identificar o que eu seria, porque naquela época você tinha que estudar para ser alguém na vida, né? Eu já era alguém na vida, eu já tinha meu processo de identidade, mas eu tinha que marcar meu corpo para ter uma profissão. A gente está falando de que idade aí nesse momento? Na minha idade aí eu já tinha... Fui pro educandário, né? Fiz o recorte, né? Pra você ver o TDAH, vai lá em cima. Então, fazendo o recorte. 13 anos educandário, fiz o curso de marcenaria, depois 14,5 ali para 15, fui chamada para uma cooperativa de eventos, fazendo marcenaria e prática tatum. Aprendendo a tocar violão. Então, a arte percorreu a minha vida, desde o curso profissionalizante até eu tomar a decisão, escutando uma professora minha que eu tenho, né, até hoje. Hoje a gente trabalha junto, a Neide, de aluna, a gente hoje faz parte aí de uma gestão de 15 unidades de educação infantil. Bacana. Então, nesse percurso, já fui embora, né? Nesse percurso, entre 15 e 16 anos, adolescente, adentrando uma profissão, vi as professoras brincando. Aos meus 17 anos, eu fui entender o que eu queria para minha vida. Fiz, nessa época, meio semestre de educação física. Depois muito adolescente ainda tentando se descobrir, tentando ver o que vai dar legal. Experimentando, na grande verdade, você estava experimentando aquilo que a vida vinha trazendo para você entender aonde você se encaixaria. Eu acho que é mais ou menos isso. Exatamente. E eu tive essa oportunidade, por isso que hoje eu agarro muitas oportunidades, avaliando também o meu bem-estar, né? Claro. Então, hoje eu entendo que naquela época eu tive essa oportunidade, dentro de um projeto social, de experimentar a educação física, de experimentar a filosofia, mas chegar na pedagogia, porque eu falei, não, peraí. Quando eu fui para anatomia, vi que o bebê tinha que ser... Eu falei, não, isso não é para mim.
Então, educação física, não. Fui federada, tá? Federada, joguei bola, futebol. Você jogou futebol? Joguei futebol. É assim, a minha vida foi um encontro entre o esporte, entre a arte e entre a educação, por meio de projeto social. Puta, que bacana. Sempre ali na região da Zona Oeste. Sempre na região da Zona Oeste. Quando o hip hop entrou na sua vida? Olha, hip hop entrou na minha vida nos anos 2000, quando eu ia pra frente. Meu tio trabalha até hoje ali na República, e ele levava a gente junto com ele no final de semana. Eu falei, tio, eu quero trançar meu cabelo, eu quero trançar meu cabelo. E a gente foi pra um box, né, ali na 24 de maio, da Fátima, né? Fátima, que é companheira aí do Bebê do Face da Morte. E depois ela mudou pro Green, né, Express, atrás. E aí, dentro desse movimento, eu ouvia muitas músicas, ouvia eles cantando Espaço Rap 105. Dizia pra minha mãe que ia pras praças, né, da vida, ia pra São Bento, ia pros shows, né? Minha prima até então já era de escola de samba, a Luciana, né, o Edson, dançavam samba rock, samba, e aí tinha a marcação muito forte do movimento hip hop no final, e aí passei a me interessar. Observava, então ia pra galeria, via as vestimentas, poxa vida, eu preciso trabalhar para poder me vestir assim, eu quero gravar também, aí eu quero escrever, então eu tenho um caderno dos anos 2000, com as minhas primeiras letras, que chama O Preconceito Até Quando. Olha isso. Que bacana. E a pedagogia entrou quando? Qual foi o momento que você falou, não, eu nasci para isso? A pedagogia entrou quando eu vi umas professoras de educação infantil escorregando com as crianças no barranco. Que hoje eu entendo que é o brincar com e na natureza. Eles estavam aprendendo a experimentar o próprio corpo. E aí eu perguntei para a Neide, que hoje a gente trabalha junto, né? Faz aí a gestão da primeira infância. O que eles estão fazendo? Ela falou, Patrícia, pedagogia. Eu falei, o que tem na pedagogia? Porque eu não sei se mais eu quero fazer universidade, né? Tem a educação física, a filosofia, eu não sei se é isso que eu quero. Ela, tem história da educação, tem psicologia, tem um movimento ali de entender o que significa ser professor de bebês ou de crianças. O que você quer para a sua vida? Eu falei, eu gosto de história. Então tem a história da educação, tem a psicologia, tem o conhecimento de si, do outro e do ambiente. Eu falei, tá, vou adentrar, vou tentar ver o que significa a pedagogia. Se é o que você faz comigo e faz com os meus irmãos e com os jovens que estão aqui, eu quero, porque a gente vivia num movimento de roda de conversa, que hoje o pessoal fala que é uma escutativa, já tinha isso lá atrás, em 2000, quando eu entrei na Liga, porque, né, essa minha gestora, que é a Neide, hoje já tinha esse olhar visionário e ela era pedagoga. Patrícia, você mencionou que você participava de um projeto que era atrás da escola Walderford. E você chegou a frequentar a escola ou tinha alguma atividade ali que a escola proporcionava? Por que eu estou perguntando isso? Porque a escola Walderford, ela tem esse modelo de educação de experimentação diferente, de se relacionar com o ambiente, com a natureza. Então, faz muito sentido. Então, eu queria entender se teve alguma influência dessa escola ali. Você vê a diferença quando eu falo que a vida me encontrou dentro desse movimento de experimentação e descoberta? Eu participei de 2 encontros, que era a oficina do movimento de hip hop, que hoje eu entendo que eles proporcionavam ali na Escola Solano Trindade. Eu estudava no Oswaldo, acima. Então eu descia. Eu mesma fiz minha inscrição na época ali, eu tinha já uns 13 anos, e aí eu entendi que eu queria entrar e fazer parte, só que não tinha mais vaga, minha primeira bolsista, né, nessa escola, não tinha mais vaga, então eles pagaram, na época, que a gente chamava de perua, para levar a gente pro Educandário, para esse outro lugar que eu estou, né, esse lugar de fazer morada, que eu chamo, né, lembrando da Carol aí, Delboni. Então, quando eles me levam para o Educandário Dom Duarte, junto com o Luba, que fez esse projeto justamente para tirar os jovens ali da situação de vulnerabilidade, que era a rua. Sim. Né? As meninas e os meninos precisavam fazer alguma coisa. Então a gente tinha toda uma filosofia de conhecimento, sim, de interação, de descoberta, de brincadeira, mas como eu estava chegando ali na idade dos 14 anos, eu poderia fazer parte do curso profissionalizante, que seria uma outra estratégia, né? Porque já não podia mais jogar bola, né? Minha mãe na época não deixava a gente sair para viajar, porque tinha essas questões, como vocês sabem, complicadas de abuso sexual. Sim. Ela não tinha tempo de acompanhar. Então, para não ficar aquela revolta no peito, a gente foi fazer parte ali do Micael, né? E aí, não tendo vaga, a gente vai para o Educandário Dom Duarte, né? Que hoje é a Liga Solidária.
E dentro disso eu aprendi toda essa filosofia do brincar com a natureza, do espaço de roda de escuta e de conversa, de olhar nos olhos. Eu não consigo olhar nos olhos para poder conversar. E ali a gente aprendia a resolver os nossos conflitos por meio da conversa. Que legal, que interessante. Você já tinha ouvido falar, Joel, desse modelo de aprendizado, assim? Tem. Eu participei até de um, mas não era esse nome, era um outro nome, mas existe já desde dos anos 90 alguns projetos desses. Eu fiz marcenaria também dentro desses projetos que existiam dentro Chegou a trabalhar como marceneiro? Não. Você chegou, Patrícia? Eu fiz 2 banquinhos, inclusive 2 deles minha mãe usa até hoje. Olha porque aí, ela era boa. Então, tudo que eu focava ali, né? Então acho que eu centrado, eu queria aprender, eu queria fazer algo na vida. Era extracurricular, eu estudava de manhã e fazia esse curso à tarde. E junto tinha, além da marcenaria, tinha também outros cursos também, e tinha o esporte também. Então eu gostava muito de basquete, essas paradas todas, enfim. Eu passava o dia todo dentro da escola de alguma forma. Estudava de manhã e depois eu tô tentando lembrar o nome aqui, Profic chamava. Profic chamava esse projeto, que deve ser uma extensão desse que você participou. E isso é muito importante. Hoje existem as ETECs, né? Sim, é verdade. Que também veio para complementar essa questão dos alunos poderem ter um tempo a mais dentro da escola com cursos profissionalizantes. E é muito bacana isso. A educação no Brasil, ela é pouco valorizada, você sabia disso, né? Como o SUS também. Mas são coisas que têm base e, assim, recebem muito recurso para que as pessoas possam ter acesso. O único lugar no mundo que tem o SUS é no Brasil. Em outros países não existe isso. Só que a grana que é envolvida, que manda para esses projetos, é usado de uma maneira não muito correta. Exatamente. Que se usasse de uma maneira correta, a grana que vai para a alimentação das escolas, para o projeto das escolas, se usassem de uma maneira correta, a gente teria uma potência como país. Nós somos já uma potência em outras questões territoriais, geográficas e tudo mais. O Brasil é uma potência, não tem um país igual ao nosso. Mas se a gente investir na educação se investisse na educação da maneira que deveria ser investida, que ainda, por mais que ainda ninguém rouba, vamos falar a verdade, rouba ainda acontece alguns projetos iguais a esse, e sai pessoas iguais a ela. Ainda bem que tem, sabe? Ainda bem que tem. Então, assim, o SUS também é uma ideia muito bacana, se você parar para analisar. Só que a grana, o investimento que vem para esse tipo de projeto não é administrado da maneira correta. Exato, de administração. E por falar em educação, a gente está com uma gestora, psicopedagoga, você dá aula. Como que é essa vida profissional? Que você contou pra gente que resolveu, né, entender um pouco mais da psicopedagogia, da pedagogia, e aí que você começou como? Dando aula, e o caderninho de música, como é que ele ficou nesse caminho? Porque daí você precisa ganhar dinheiro, precisa sobreviver, mas tem a arte. Como é que foi isso, Patrícia? O caderno, ele tá sempre... Não. A primeira pergunta não foi essa, é que você também tá bombardeando ela de pergunta. Faz a primeira, depois você vem com o caderninho. É que eu ia voltar. Não, vamos volta aqui. Volta mais pra lá. Volta aí, Marcelo, por favor. Tá todo mundo com TDAH aqui hoje, poxa, cansado. calma. Você tem tempo, não tem? Tenho. Tá bom, tá tranquila, respira. Eu já peguei o último pra gente... Respira. Não, eu gostei da primeira pergunta. Quero saber como é que foi que você começou a ir dar aula, a de fato fazer a gestão de educação, porque você tem falou bastante aqui pra gente sobre educação, e a gente está com uma profissional aqui, especialista na área, que tem muita propriedade para falar disso. Dentro da pedagogia, né? É isso aí. Pedagogia, me formo lá. Tá. 2007, finalzinho de 2007. Fiz parte do projeto social de 2000 a 2006. Saí um ano, fui trabalhar na empresa finalizando a faculdade. Falei, não, isso não é pra mim. Não vou trabalhar arquivando documentos. Sendo que eu quero trabalhar com gente, eu gosto de pessoas. Né? Eu gosto desse movimento de relação. Humanas. Uma relação de aprendizado, de escuta, de troca. Isso é que me motiva. E eu volto, novamente, da onde saio, né, dessa empresa, e volto para a Liga Solidária.
A Liga Solidária hoje, ela tem 15 centros de educação infantil, tem 3 CCAs, tem uma escola, né, parceiras da Prefeitura Municipal de São Paulo. Por isso que é importante você falar do uso consciente dessas verbas. Sim. Fui professora de bebês, tá? Durante 6 anos. Que legal. Né? Então, marcado a 2008, né? A 2011, tive uma experiência num centro de educação infantil, né? Que foi o Seis São Cesário, no qual tive uma gestão humanizada. O quanto é bom a gente ter contato com referências que de fato entregam. E quando a gente fala entrega, apresenta o que de fato é um orçamento de qualidade, apresenta o como a gente faz um planejamento para o desenvolvimento da aprendizagem de bebês e crianças. E ver o resultado disso. E ver o resultado, que ninguém quer trabalhar com bebês e crianças, mas como não se eu desenvolvo 85% do cérebro? Fui entender isso na pedagogia depois de 3 anos trabalhando com crianças. E eu percebia que tinha alguma questão, algum sinal de atenção, e eu não conseguia lidar com esse sinal de atenção, eu ficava inquieta. Você falou do estudo, né, anteriormente. Sim. Eu gosto, a minha base de o conhecimento para mim é um valor hoje, né? Eu entendo lá por causa do seu Zé, né, lá atrás, né? O conhecimento, né? O dinheiro é o saber. Então, a pedagogia me proporcionou como eu poderia abrir minha mente para adentrar as matérias. Trabalhando com bebês. Trabalhando com bebês. Escolhi, eu falei, eu vou ser professora de bebês. Por quê? Porque eu fiquei nessa curiosidade lá atrás de ver as crianças escorregando naquele barranco, eu não entendia que era o corpo, o gesto e o movimento. E qual era a idade desses bebês, assim? Era bebezinhos mesmo, recém-nascidos, ou já tinham um período, um tempo? O que é um bebê, assim? Qual é o tempo de você classificar um bebê? Ótima pergunta, porque a gente faz marcação na educação infantil dizendo bebês e crianças. Uhum. A gente começa a atender bebês de 3 meses. Certo. Então, considerados bebês, né? Aí na listagem aí da prefeitura. De 3 a 1 ano, berçário 1. Crianças, né? Bebês. Bebês. Crianças pequenas. Desculpa, crianças bem pequenas. Bem pequenas. 2 a 3. Bebês ainda. Crianças 3 a 4. Bebês. Então, você entende, assim, ó... Formação da personalidade da criança está dentro desse último estágio aí, entre 3 a 4 anos. Exatamente. Se eu não me engano, né? É isso. E aí é onde a gente identifica a questão forte do racismo. Os bebês necessitam do corpo do adulto, né? Tanto do afeto quanto da relação de troca. Eu preciso conversar com essas crianças para não transformar as adultos em fesados, né? Sim. Essa questão que a gente tem de introversão e extroversão está relacionado com a retirada de fralda. Então, no movimento do toque, do olhar, do conhecimento dessa família, do conhecimento com esse contato, com esse corpo, ali, enquanto professora, eu identifico, aí eu volto, né, para a questão do racismo, porque eram os últimos bebês a ser trocados. Não generalizando, mas depois eu passei a observar essa questão, porque eu já estava no movimento negro unificado, porque não assa. Então, bebê que fez xixi ou fez cocô ali... Mostra o vermelhinho. De um grupo maior, porque a gente tem entre 7 a 14 bebês. Olha que interessante. Para 2 professoras e uma auxiliar. Que interessante. E eu começava a observar quais eram os bebês que chamavam mais atenção, que as crianças iam beijar e abraçar. E eu já tinha isso atravessado no meu corpo, né? Esse olhar do cuidado como prática pedagógica. E eu disse, não, peraí, a gente precisa olhar os bebês de maneira integral. Então, qual a necessidade desse bebê para essa troca, independente da tonalidade de pele? Não, Patrícia, não é isso. Eu falei, porque os dois estão com as mesmas necessidades. Por que ele vai ser trocado depois? Não, porque vai assar. Eu falei, então. Assar por assar, a gente está falando de saúde e de bem-estar. Então, professora de bebês, eu marco essa época e eu fiz questão de me especializar na psicopedagogia para entender as marcas desses corpos e como que eu poderia contribuir com o desenvolvimento psicológico desse bebê e dessa criança. Porque a gente ouve muito na psicologia, né, ali na pedagogia, olha, cuidado com o toque, cuidado com o olhar, entenda a história para você dar continuidade, né? Você vai virar referência. Então, quem é esse bebê nessa família? Cara, esse lance Muito interessante. é muito interessante e significativo. O olhar, dependendo da maneira que você olha, o jeito que você olha, isso pode levar um trauma para a vida inteira. Exatamente. Cara, o que você está falando tem muito peso e assim tem que ter muita sensibilidade para entender esse tipo de coisa.
E ela tá falando da troca de fralda de um bebê. Aí a gente vem, se você avança um pouquinho, aí a gente tem os brinquedos, a divisão dos brinquedos, a divisão das tarefas, né? Quem pega primeiro, quem come primeiro, quem vai ter prioridade na hora de fazer São detalhes que a gente faz muita diferença. Sabe, faz muita diferença na evolução de um ser humano. Exatamente. E é sutil. Quando a gente fala do cuidado como prática pedagógica, é o cuidado profissional, não é tirar ou trocar uma fralda. É descobrir o sabor, é entender a identificação desse corpo, se esse corpo está sendo tocado. A gente consegue identificar crianças que são violadas justamente por esse olhar mais próximo da professora, desse contato, né? Que eu marco, né? Nós temos a profissão de não-ador, né? Mas de educadoras. Mas eu marco que eu sou professora. Eu estudei para entender como é que se desenvolve a mente desse bebê e dessa criança e como que a gente marca esses corpos, né? Quem educa marca o corpo do outro. Sim. E quais são essas marcas? Cara, muito bacana mesmo, muito bacana mesmo. É muita contribuição essa sua história, sabe? Para quem está assistindo o nosso podcast, esse nosso papo ele é muito relevante. Para você parar, analisar, pensar, entender certos pontos que talvez a gente não tenha sensibilidade no dia a dia que a gente tem de captar essas mensagens. Isso é muito importante, ainda mais falando sobre crianças. Então, eu estou gostando muito desse nosso bate-papo. Bom, geralmente as pessoas não querem falar sobre infâncias, por isso que eu marquei. Não, mas é muito importante isso. E vem cá, e o seu caderninho desse momento? Isso. Você deixou para trás, tudo ficou para trás, daí então você já se tornou uma outra pessoa? Olha, ou que você voltou interessante. nele depois? Eu volto para minha origem, eu tenho vontade de escrever. E aí eu volto, né? Eu falo que eu já cansei de ver o negro na TV sendo empregado ou sem nenhum poder. É raro quando eu vejo um negro ser doutor em cenas de novela, um sonhador. Eu comecei a trazer para o movimento de planejamento das professoras, numa jornada pedagógica. Legal. A gente traz na educação, tem um movimento muito interessante que a gente chama de ampliação cultural. Antes de iniciar algo que é pesado, seja uma reflexão sobre a prática pedagógica, seja uma questão de vulnerabilidade que a criança está vivenciando, a gente traz um alimento estético que a gente traz como cultura. Uma poesia, uma leitura de um texto, Paulo Freire, Madalena Freire. Eu disse, posso trazer uma poesia? Tinha uma diretora, né, chamada Emiliana, que na minha entrevista eu disse que eu gostaria muito de fazer parte do Centro de Educação Infantil, primeiro porque assim, eu tinha curiosidade e eu queria contribuir com o desenvolvimento das infâncias, mas que eu tinha o sonho de pagar a minha arte, que era o hip hop. Falei, não vai me contratar, mas eu falei, não tinha experiência. Até esse movimento, quando você sai da universidade e você vai para um processo de seleção, ele é excludente. Eu chego lá, tenho professor, eu tive experiência, fiz magistério, eu tenho experiência de 10 anos, eu tenho experiência de 15 anos. E aí tá lá, vamos fazer uma dinâmica. Eu falei, mas o que é isso, dinâmica? Eu estava saindo da universidade. Né? Então era um movimento de interação. Então tinha umas revistas e tinha uma folha de sulfite, uma A4 ali, e aí eu comecei a cortar essa folha de sulfite. Ela me disse para o grupo que estava ali, eu acho que identificando ali, de repente, uma questão minha de não estar inserida dentro desse grupo de professoras. Ela trouxe, gente, então vamos fazer essa dinâmica? Coloquem o que vocês querem para agora e o que vocês querem para o futuro. Como é que vocês se veem? Eu falei, como eu me vejo? Peguei uma revista, tinha Floresta ao Encontro, né, com a Educação para o Desenvolvimento Sustentável. Eu tinha uma floresta amazônica e tinha um terreno baldio. Eu coloquei, tá lá na minha entrevista, na minha pasta, que eu tenho hoje lá dos arquivos, na escola precisa arquivar. Eu coloquei oportunidade num terreno baldio para o crescimento. Ela perguntou depois da entrevista, todo mundo falando, o que significa isso, né? Um terreno e aqui a Mata Atlântica, você colocou oportunidade. Eu falei, então, porque tem pessoas que estão há 10, que estão há 15, que estão há 20 anos. Já 20 anos, professores na área da educação, e eu preciso dessa oportunidade para mostrar quem eu sou. Estou com muita vontade. E a minha vontade é de aprender e também de ensinar. O meu valor aqui é o conhecimento para você, é o que eu posso te oferecer. De tornar esse terreno baldio uma grande Mata Atlântica.
E aí seguiu. E eu lembro que eu fiz escrevi também, não vou me lembrar a letra agora, oportunidade para crescimento, eu utilizava o hip hop tava... e aí já voltava, peraí, que é diferente. O professor vai trazer o movimento. Então eu já tinha uns olhares diferenciados, mesmo ali na minha introversão, porque eu sou uma pessoa introvertida, sou tímida. Conhecimento foi me ajudando. Legal. E é muito legal, assim, essa trajetória de trazer isso para as outras educadoras, porque você traz esse olhar diferente. E, assim, a gente sabe o quanto que a educação é precária e o quanto que é precário também a formação de educadores, de professores, né? Faz muito sentido o que você está falando, mas eu penso que a criatividade também faz isso mudar. Com certeza. Porque o conhecimento que ela tinha em relação à música, a base que ela tem em relação à música, à arte, fez com que ela fosse uma professora diferenciada. Sim, traz um destaque, assim, sabe? Sim, a criatividade também faz a diferença dentro desse movimento todo. Eu acho que você usou de muita criatividade em vários momentos dentro desse seu ensinamento. Eu acho, acho que isso faz a diferença em qualquer professor. Passou na entrevista, imagino. Então, passei na entrevista. Por isso que eu estou dizendo assim que tudo foi uma oportunidade, não foi o planejado, mas eu estava em busca do meu sonho. Então, de qualquer maneira, eu queria também agradar o meu pai. Opa, saber, minha filha, professora. Era o que a gente tentava, formada. Eu tinha um desejo muito, porque eu tive um homem, eu tive um pai de verdade, que olhava para esse cuidado paterno. Ele não ajudava a minha mãe, ele contribuía com a função de ser pai. Né? Então, eu via muito disso. E daí, quando você vai para pedagogia, as pessoas que você vão trocar, que você vai trocar fralda, que você vai ser a tia. Não sou tia, eu sou professora. Eu já ouvia da minha professora lá na pedagogia, Patrícia. É o conhecimento. Você quer ter um conhecimento diferenciado? Estuda. Porque é mais fácil você juntar seu dinheiro, comer cachorro-quente no final de semana e viajar. Você vai gastar tudo isso aqui na universidade. E eu tinha bolsa ali, mas... E aí eu fui entendendo que era um lugar caro. Comer cachorro-quente e viajar. Que sabedoria, né? Com palavras simples. Você entendeu a informação que ela quis? Eu entendi. Depois de algum tempo. Que vai processando, depois né? De algum tempo. Que isso também faz parte da vida do ser humano. Mas não é só isso que ela quis dizer. Não é só isso. Existe um outro universo para que você descubra. Ela entendeu que você tinha potencial para outras coisas. É isso, cara. Você falou uma coisa que é importante. Quando alguém enxerga teu potencial Quando ali. Alguém enxerga, isso faz uma diferença. Ainda mais de onde a gente vem. A gente vem do nada. De lugar onde você pensa, putz, meus pais não tiveram oportunidade. Será que eu vou ter? Sempre vai ter essa questão na cabeça de um preto. Dependendo de onde ele veio, você entendeu? Você fala, putz, será que eu vou ter essa oportunidade? Será que eu vou conseguir fazer essa diferença? Cara, assim, a gente precisa de pessoas. A gente precisa de pessoas. Isso é fato, assim, eu entendo isso muito, que te incentiva, que vê o seu potencial, fala, cara, você tem muito potencial, vai pra cima. É disso que a gente precisa. A gente não precisa de coisas, caminhos fáceis. Caminhos fáceis a gente vai ter ali toda hora. Mas o difícil, alguém chegar e enxergar o seu potencial, falar, não vai ser fácil, mas vai pra cima. É isso. Isso faz uma diferença nas nossas vidas. E, putz, então eu consigo enxergar, eu estou entendendo tudo que você está falando, eu estou ouvindo e estou aqui pensando e reconheço o momento, as pessoas que contribuíram para que você chegasse nesse lugar hoje. Seu pai, você colocou ele de uma forma tão grandiosa, sabe, de uma maneira tão grandiosa agora, com uma frase tão bonita, que ele foi um cara que contribuiu com a sua mãe. Sabe? Então, são coisas que puta, você tem que estar atento a entender certas coisas, sabe? Então, muito bacana mesmo, muito bacana mesmo. Eu vou além, Joel, porque a gente, em qualquer lugar, em qualquer espaço, seja da educação, seja no mercado de trabalho, a gente tem sempre que fazer a mais, né? Trabalhar a mais, sabe, fazer mais horas, se dedicar mais. A gente tem que sempre ser 10 vezes mais. E eu lembro de uma história do meu irmão. Meu irmão era bolsista 100% da Belas Artes. Ele fazia design de interiores, ele era o único negro da sala dele. E uma vez ele falou, e ele lá estudando enlouquecidamente, ele falava assim, eu preciso ser
estudar muito para ser o melhor, porque mesmo sendo o melhor da turma, eu ainda não vou ser o primeiro a ser chamado, o primeiro a ser contratado, né? É isso. E quando a gente tem alguém com o olhar de fora para poder impulsionar isso, faz toda a diferença Faz na toda a nossa diferença. vida, na nossa carreira, Faz toda a e isso é diferença. nítido na sua fala. faz toda a E diferença. o quanto que você coloca isso também no seu trabalho, no exercício da sua profissão, nessas crianças que são muito agraciadas de te ter como professora, Patrícia. Parabéns. Sabe o que é mais engraçado? Quando você vai aprendendo, vai se desenvolvendo, tiram aquilo que você mais gosta. Né? Aí, 2011, fui convidada, a partir das práticas que eu desenvolvia, do trabalho diferenciado com a família, para adentrar a coordenação pedagógica. E daí, deixo meus bebês, minhas crianças, e vou trabalhar com a formação de professoras e professores. E eu falei, peraí, que lugar que eu estou? Que lugar é esse? Falei, mais uma vez, preciso estudar, quero fazer a diferença. Sim. Né? E aí, continuei no contato com a psicopedagogia, entrei dentro de um grupo de estudo, fui entender como é que é a mente pensante, qual é o nosso canal de aprendizagem, como cada pessoa aprende, quais são as estratégias. Aí fui apaixonada por um Jung, pela arte-terapia. E aí eu fui entendendo cada vez mais que aquele meu caderninho fazia todo sentido. Por quê? Porque eu gostava de registrar. Geralmente as pessoas leem, fazem as provas, mas não registram, né? Então, o conhecimento é aquilo que fica depois que o esquecimento foi seu trabalho, diria o Ben Alves. Então, o registro, para mim, e a escrita não vinha como um peso, vinha como um processo. Então, eu preciso escrever, né? Quem sou eu dentro desse espaço? Quem é essa mulher, menina, coordenadora pedagógica, que as pessoas, antes de perguntar quem eu sou, é a coordenadora pedagógica? Não, sou eu. A pessoa, Patrícia. É a pessoa, Patrícia. Então, para você ver, o racismo, o preconceito, ele vai acompanhando você nas tuas funções. Na sua trajetória E na de sua vida. perfeito, na sua trajetória de vida. Aí eu fui entender, tornei-se mulher preta, Certo. obviamente, ali pelo menos uns 14 anos, apontada, né? Nunca de uma forma excludente, porque eu jogava futebol, tava no judô, Tava então eu era sempre ali. escolhida, tava ali, tinha irmãos mais velhos, né? Minhas primas que eram do movimento já iam pro clube da cidade, aquilo era bem visto, né? Eu ali na quarta, elas na oitava série. Então, eu percebi esse movimento do racismo forte, mas eu me posicionava, né? Mesmo dentro da minha introversão, eu não entendi. Tá falando comigo? Não entendi. Né? Sempre teve esse olhar, né? E vem da minha mãe nordestina forte. Peraí, pergunta, se coloca. Ninguém vai tocar em você e você não vai tocar em ninguém, você vai conversar. Então sempre tive ali uma educação pro diálogo, né? Bacana. Mesmo dentro desse movimento. Por que eu falo que eu admiro muito meu pai? Porque ele não precisou colocar a mão na gente. Ele conversava. Ele conversava. E aí, 2020, quando ele falece, eu fui para uma imersão, conheci umas pessoas e a gente escreveu um livro chamado Histórias de Quintal. E cadê? Você não trouxe um exemplo? pra gente? Poxa livro! vida! Me veio agora na E essa cabeça. camiseta você vai ter que trazer uma pra mim, sabe? Tá bom, não bater. Eu quero uma camiseta dessa, Tá. por favor. Assim, eu tô falando de verdade, tá bom? Eu gostei muito dessa camiseta. Tá, vocês Eu vão gosto ter. de presentes, sabe? Vocês Quando vão é ter, camiseta. vamos três vão ter um presente. Então, é do projeto lá da Liga, no qual a gente entendeu que a gente precisava de um espaço para dialogar de maneira segura sobre a nossa identidade, sobre as nossas dores, sobre as nossas conquistas, mas também sobre as nossas projeções de vida. Claro. Não é porque Legal. você está no lugar da gestão que está tudo muito bem, obrigado. Não, qual é o meu posicionamento para olhar para trás e trazer mais pessoas? Trazer mais pessoas. Quanto mais a gente vai desenvolvendo pessoas, né, não tenho esse medo. E agora? Se na formação continuada alguém vai saber mais que eu, vai saber... Não, peraí. Você teve alguma dificuldade nesse momento, onde você passou a ser coordenadora preta e tudo mais? Tive. Você teve? Conta um pouquinho disso pra gente. Tive. Começando assim, primeiro porque nessa trajetória eu estava estudando,
né? Tive uma gestora também que... Eu falo de dificuldade de preconceito e tudo mais, não só a dificuldade que a gente já tem de natureza. Não. O básico. Do preconceito, ficou forte pra mim no primeiro encontro. Com famílias, né? Com as professoras, quando eu cheguei, tinha um estranhamento, tinha um olhar, mas como a gente se conversava entre os 6, já tinha um destaque ali, pelo movimento da poesia. A Patrícia, professora da poesia, a Patrícia, a professora que vai trabalhar tais questões, então, assim, até o momento é habilidade, mas a gente sabe que muitas vezes não é habilidade, é o uso da mão. A Patrícia pretinha, do cabelo de trançado? É isso, é essa marca no corpo. O primeiro encontro que ficou forte foi quando uma coordenadora tinha saído do SEI, eu fui assumir não o lugar dela, falou que não é o lugar, mas a posição que ela ocupava ali enquanto coordenadora pedagógica. No encontro de familiares, olha, vamos começar, né, a diretora... daqui uns minutos está chegando, a pauta é essa, nós vamos falar hoje sobre os filhos de vocês. Tá, mas aí a coordenadora ou a professora, quando é que elas vão vir? Então eu poderia ser a moça da limpeza, da cozinha, mas não podia ser a professora nem a coordenadora pedagógica. Isso na fala de uma família. Que depois, hoje, a gente tem uma conversa, tá no movimento ali, né? Já tá no terceiro filho. Hein, gata? Respirei bem fundo, e aí eu tinha aquela traquejo, né, da dona Tânia e do seu Zé, não entendi. E do movimento hip hop, porque também a gente tem essas linhas do enfrentamento, né? Mas Do embate, né? Do embate, então você segura, né? Coloca ali, porque senão você vai ser a raivosa, né? Então, você tá trabalhando com infância, você tem que tomar cuidado com o seu posicionamento, né? Mesmo no lugar ali de fazer morada, criança, jovem, adolescente, eu tive que tomar cuidado com a minha forma de me posicionar. Peraí, não entendi. Eu sou Patrícia, estou como coordenadora pedagógica, qual é a dúvida? Eu sou a professora também. E passei a marcar. Ó, tô aqui fui professora de bebês durante 8 anos, inclusive, talvez você não lembre de mim, lá na creche que seu filho estudava, na época do acolhimento eu era auxiliar. Eu ficava com as mães no acolhimento. Lembrei de você. É a Patrícia. Tinha mães que já eram minhas, porque as crianças ficam lá até 4 anos, né? Então elas lembravam de mim, mas essa mãe ficou marcado pra mim porque o olhar dela me despiu inteira. Quando ela me olha, entendendo que eu estou apresentando uma pauta e ela pergunta quando é que a coordenadora, a professora ou a diretora vai chegar para conversar com ela. E aí é aquele respirar, pensar e agir. A psicopedagogia me ensinou muito, me ajudou muito nessa questão segurar do respirar antes de agir. Eu já fazia ideia que isso teria acontecido, por isso que eu perguntei. Porque assim, né? Seria muito difícil isso não acontecido, sabe? Então, cara, assim, a sua narrativa inspira, a sua história inspira. O nosso podcast é feito para isso, para inspirar pessoas. A gente nem gosta de polêmica. Sim, a gente não faz questão de polêmica, de debates polêmicos para poder ganhar views, para poder ganhar like, essas paradas. Não é. A gente quer passar para o nosso povo que está do outro lado, lá, que assiste o nosso podcast, a entender que existe caminhos e que pessoas iguais a você podem inspirar outras pessoas. A gente quer levar a educação para dentro da casa das pessoas, a gente quer levar a história das pessoas. Então é isso, é em cima disso. E a sua história é muito inspiradora. Muito mesmo. Você veio falando de profissionalismo, você veio contando um pouco da sua história, mas eu queria falar com você também como ser humano, a Patrícia é ser humano, do que você gosta, sabe, das suas escolhas que você fez na vida, o que te tornou essa mulher forte. Eu acho que seu depoimento também dentro do que você é, independente das suas escolhas como profissão, como pessoa, também vai valer muito a pena para quem está do outro lado entender. Com certeza, Joel. Muito bom. Eu sou a Patrícia Brincante, brinquei na rua de Sete Pedras. Enquanto eu tava com os meus amigos ali na rua, brincando de carrinho de rolemã, né? Eu utilizava um patins, né? Minha prima tinha 2, ela emprestava um, ficava com um, a gente descia a rua da minha casa. Então, eu sou abraçada as duas, sempre na divisão, porque eu sou a terceira filha. Então, para começar, né? Vem dali da disputa, né? Tem o primeiro e tal, assumi aquele sonho, tá? Tem um filho, e aí chega o segundo, começa a dar trabalho, um ajuda o outro, aí vem o terceiro. Qual é o meu lugar, né? A caçula. A caçula. E aí depois, quando eu tô entendendo quem sou eu nessa família, que não sou a primeira, que não sou a segunda, que sou a terceira, chega o quarto, que é o Cláudio. Então, eu sou a minha família de verdade. Eu sou Patrícia, obviamente Pati. Para quem me conhece na minha comunidade, a Paty, a filha do seu Zé e da dona Tânia, sempre estão associados, meu pai e minha mãe, porque
Porque eles traziam os meus amigos ali para ficarem junto com a gente, justamente acho que pra gente não adentrar outras comunidades. Sim. Porque eu era danado, eu ia embora. Sim. Né? Então, Imagino. eu sou a Patrícia que brincou com o pé no chão, que soltou pipa, que tem um irmão mais velho, que tem muitos primos, né, família de nordestinos, e que mesmo dentro dessa situação de vulnerabilidade, não passou por situações de violências veladas dentro da própria família. Que legal. Desculpa, eu faço questão de marcar esse ponto, Que porque legal. os nossos encontros eram final do ano pro samba. E aí tinha o movimento do forró, porque tinha tios nordestinos, mas era uma musicalidade tão forte. Sim. E do brincar, sabe? O pai colocava a gente aqui na cacunda e brincava. Ratapã, também quero ser soldado, um soldado muito forte para o Brasil defender. Mas eu sou nordestino, não vou deixar essa luta me doer. Então ele trazia um movimento forte, cultural, que hoje eu entendo e falo, poxa vida, que bom que eu tenho isso marcado no meu corpo, que aí eu escrevi o quintal é a rua onde eu nasci, porque dentro dessa brincadeira dessa Patrícia, mulher, menina, de uma introversão, eu comecei a escrever e encontrei ali na escrita, na observação e na dificuldade que eu tinha na escola, porque eu era a última, hein? A professora falava assim, ó, você não vai ser ninguém na vida. Era um E, minha pior vergonha é levar isso aqui pra minha casa. Quando eu recebi meu primeiro E, porque eu tive dificuldade na aquisição da matemática, mas eu entendo que hoje não é a dificuldade, não era a minha dificuldade, era a dificuldade de ensinar de uma menina preta que estava ali, que não entregou aquilo que a professora queria e tirou ela da zona dela de conforto. Então eu valorizo todos os profissionais da educação, da saúde e da assistência. Não tem como fazer um trabalho de desenvolvimento comunitário se a gente não olhar para o trabalho intersetorial. Sim. Mas quando você pergunta quem sou eu de verdade, eu tenho muitas marcas no meu corpo dentro da escola, que talvez foi esse meu encontro de trazer algo diferenciado. Eu imagino. E você é casada? Eu tenho hoje uma companheira, Certo. né? Eu costumo dizer que ali dentro do meu relacionamento, eu sou muito feliz, né? Eu sou muito feliz porque eu me encontrei Patrícia, mulher, preta de periferia, que não escolhe uma opção sexual, mas que se encontra pela paixão. Bacana. Bacana isso. Não é, você escolhe. Não, me encontrei. Foi um acordo de olhar, de conversa. Aconteceu. De certa forma, uma escolha que você fez. Foi isso. De certa forma, uma escolha. É. E assim, as pessoas precisam entender isso e respeitar isso, sabe? E assim, dá pra ver nitidamente quando você falou dela, o seu sorriso, a maneira que... Muito bacana, o olhar também. Agora deixa eu perguntar uma Manda coisa. um beijo pra ela, aproveita e ensina. Um beijo. Eu sou porque somos nós, né? Dentro da profissão, dentro da vida e dentro da Patrícia. É isso aí. E aí o movimento negro unificado, como é que ele entra na sua vida? Aí nesse processo de trazer isso para a comunidade, é um projeto que vai nascendo depois? Como que ele entra na sua vida? Com o meu grande griot, o Adão, né, cofundador do Movimento Negro Unificado. A Liga é um lugar de fazer morada, a Liga Solidária ali, no qual eu atuo hoje, fazendo a supervisão das creches. A gente tinha um movimento com a USP, Plano Municipal e Nacional de Educação, os encontros eram feitos ali. E o dia 20 de novembro, que era marcado o ano inteiro, né? Não gosto de falar de data comemorativa, né? É o ano inteiro no qual a gente firma as ações que a gente faz, né? Da nossa Lei 11.000 e da nossa Lei 10.000, enquanto marco educacional. Então, tinha esse movimento no qual eu já me apresentava como uma menina do hip hop toda vez que tinha alguma ação de cultura ali na Liga, que sempre teve. Então, entre 2011... 10, 11, eu encontro com o Adão, do Movimento Negro Unificado, numa apresentação que eu estava fazendo de hip hop. A gente começou a conversar, não sabia quem era ele não sabia quem era eu. E aí eu comecei a falar, né, apresentar ali a minha arte. Dentro da própria educação, enquanto coordenadora pedagógica, eu fiz parte do Plano Regional de Educação. Né? E ali, ao final, eu lembro que eu trouxe... Falei, gente, quero encerrar com um movimento cultural. Não adianta a gente falar de arte, não adianta a gente falar de educação se a gente não experiencia, se a gente não vive este movimento. E aí apresentei o movimento hip hop, ele olhou assim, você canta, tal, vocês cantam, como assim, né? A professora, mulher, preta, e aí de repente tá na sala e de repente tá no movimento do hip hop, como que é isso? Comecei a contar e apresentar a minha história, por meio da música, de fato. E aí entrei dentro do movimento negro unificado de cabeça.
Porque eu passei a marcar o corpo na formação continuada, no trabalho com bebês e crianças, porque já entrou na pesquisa, né, da psicopedagogia. O quanto essas crianças são afetadas antes de chegar no centro de educação infantil e como que elas são afetadas, né? Depois que saem, se é de maneira positiva ou se ainda continua ali nesse movimento. Então, movimento negro unificado, vou adentrando ali entre 11, 12, 13, e aí firmo aí 2014 com a efetivação da lei, indicadores de qualidade, enfim, nesse movimento. Quilombatermos. Quilombatermos é um grupo que a gente tem de estudo lá na Liga Solidária, no qual eu, enquanto integrante do Movimento Negro Unificado, faço a efetivação da lei enquanto política pública na educação antirracista, equitativa e integral, né? Não adianta falar de igualdade se a gente não olha para as diferenças. E daí, dentro desse grupo, a gente já vinha fazendo essas apresentações, né? Que marcavam o ano ali, o 20 de novembro. A gente disse, não, vamos fazer um movimento, né? Forte, vamos dialogar, trazer as diferenças, escutar essas mulheres pretas, esses homens pretos e essas pessoas que precisam falar do racismo. Né? Porque não sou eu que cometo o racismo, né? Os brancos precisam trazer esse olhar sobre a efetivação de uma lei que pede reparação. Claro. E aí o Quilombater vem desse espaço aberto para a gente discutir as ações durante o ano, durante a vida, durante o presente, voltando para o passado, resgatando essa história, mas criando um espaço de escuta, de uma educação para o diálogo. Legal. E existe um espaço desse movimento? Existe um espaço. Você não quer falar sobre isso? Você não quer? Eu sabe? quero. É o que me... Então, o Quilombater, né... Um salve aí para todas as manas e manos que estão no processo de estudo ali na Liga Solidária, no qual a gente quer efetivar na prática as políticas públicas. Não é dizer que existe o 20 de novembro e trabalhar a data comemorativa, não. A gente fortalece a identidade, a gente faz o levantamento dos marcos, a gente faz o estudo sobre, de fato, da onde fundamenta, né, a Lei 10.000. Né? A gente está falando de uma lei de 21 anos. Dentro disso, como ela é utilizada e é dialogada na prática para que as pessoas entendam que o racismo é crime. Então, é um espaço no qual a gente discute o letramento racial. Então, a gente identificou como é que eu vou combater o racismo? Falando sobre ele. Como é que eu marco um corpo que está sendo injustiçado pelo racismo? Falando do direito, cuidando de quem cuida. Então, é um espaço de cuidado, de potência e de discussão para além da teoria, porque a teoria ela é fundamental, mas como é que meu corpo é marcado pela vivência e pela prática no dia a dia, para a efetivação dessas leis, né? Então, como é que eu procuro, como é que eu acho esse movimento? Tá, o movimento, então entra lá no site da Liga Solidária, a gente tem um marco, né? A gente tem... O site é Liga Solidária? O site da Liga Solidária tem 100 anos de história, tem toda uma questão, né? Que a gente entende que todos somos racistas. Tá. De alguma forma, todos nós somos. Todos nós somos racistas. De alguma forma nós somos. Exato, é isso. Gostei da sua fala. De alguma forma nós somos. Então, dentro disso, a gente criou um grupo. A instituição abriu um espaço para que a gente pudesse fazer o estudo. O RH, participando com o RH Onde da própria instituição. Fica no Educandário Dom Duarte, Engenheiro Heitor Eiras Garcia, à frente do cemitério israelita. No centro? Não. No bairro. No bairro mesmo. No bairro. Legal. Tá? Então o convite está aberto para que vocês possam conhecer como é que a gente faz o letramento racial cotidianamente, marcando os corpos, escutando, porque muitas vezes na educação a gente só quer falar. Vai muito de encontro com o projeto que a gente tem aqui, desenvolvido pelo Dr. Ed, que chama Acolhe. Esse projeto é para acolher, sim, a nossa comunidade. De que forma? Nós temos um grupo de doutores, de advogados e de psicólogos. A gente, dentro desse projeto chamado Acolhe, a gente entrega para as pessoas que têm dificuldade, aquela pessoa que passou por algum momento de racismo, então ela está com um problema dentro da questão de direito, de informação e também da psicologia, como a cabeça dela está funcionando a partir daí. Então ela tem doutores aqui pretos que vão auxiliá-la, que vai buscar, entregar a informação para ela, o que ela tem que fazer, o passo a passo, da onde ela foi xingada ou de alguma forma sofrido esse preconceito. E tem o pessoal da psicologia que vai trabalhar junto com ela. Olha, não só com ela, mas como junto. Assim, é um projeto muito bacana, chama Acolhe. Eu queria deixar um abraço pro Dr. Ed, que o Dr. Ed é meu parceiro, enfim, meu irmão. E eu queria deixar isso gravado, eu nunca falei sobre isso aqui. Eu vou aproveitar essa oportunidade desse seu projeto que tem similaridades. É muito parecido.
Então eu não podia perder essa oportunidade de falar desse projeto que tem aqui na Universidade Zumbi dos Palmares. E queria dizer para você também que está assistindo o nosso podcast que abriu as inscrições, hein? Você pode vir aqui buscar, fazer seu curso dentro da Universidade Zumbi dos Palmares. O processo seletivo de 2025 já está aberto. Você, através do nosso podcast, já tem 54% dentro do curso de Direito. Eu já estou te oferecendo essa condição aí. Os outros cursos você pode até conseguir um pouco mais. Mas aqui, dentro do nosso podcast, você já tem 50% de qualquer curso que você queira fazer. E Vem pra cá. Vem pra cá, vamos fortalecer o nosso conhecimento, vamos fortalecer, tudo que a gente precisa fortalecer dentro do nosso movimento preto. A gente precisa de você, a gente precisa de você fortalecido, com conhecimento. E aqui é um lugar onde você pode ter essa condição, você tem essa condição. Então vem para cá, para Zumbi dos Palmares, que você é bem-vindo. Então, aproveitando, Joel, que a gente está entrevistando a Patrícia aqui, que trouxe sua história. Muito interessante, muito. Bastante para a gente, falou a importância da educação na vida dela e o como que ela coloca isso na vida aí dos seus bebês, das suas crianças, que provavelmente aí vão virar adultos incríveis. Então, estudem, procurem aqui a universidade, venham se inscrever e tentem aí garantir a vaga de vocês. Até incende, né? Além dos bebês, tem outras professoras que ela coordenou para que entendesse como esse movimento dela funciona. Então, assim, é uma pessoa muito especial, vai além dos bebês, ela transcende. Mas eu queria mudar um pouquinho de assunto, que ela tá me fugindo desse assunto, porque ela falou desse caderninho. E esse caderno, até onde eu sei, virou um CD, é isso? Tem 3 músicas gravadas. Tem 3 músicas gravadas. Como é que isso aconteceu? DJ Latif, você não trouxe CD, você não trouxe livro, você não trouxe camiseta. Que convidada é essa? Pra você ver... Quando eu falo que as coisas acontecem, né? Assim, eu tive a realização de um sonho pela Liga Solidária, né? Fiz um rap de 100 anos pra Liga, pra uma instituição. Legal. Isso aí foi, assim, inovador. Tive contato com a Miri, com o do Corre, enfim, DJ Latif. A gente vai gravar a música do meu pai aí, DJ Fácil. Fábio também, muito obrigada. A gente fez o movimento da gravação pra campanha. O meu caderno, de verdade, eu falo que ele é um lugar de fazer morada, né? Ele tá bem desgastado, mas ele tá bem utilizado. E eu continuo escrevendo algumas coisas nele, na capinha, fora, atrás. E aí volta, faz a pergunta de novo, que foi lá em... Sobre as músicas. Sobre as músicas que você gravou. Como é que aconteceu esses singles aí? Então, como é que aconteceu? Eu tive a oportunidade de ir pra Casa 1, gravar 2 músicas. Uma pra Liga e outra pra Carola. Um beijo, Carola. Foi a ex-presidente aí da Liga, né? Também me apoia aí desde a minha juventude. E as outras 2 músicas, que é Preconceito Até Quando, né? E aí valeu pelo incentivo. Posso até fazer uma palhinha aqui que vocês me permitirem. Demorou. Porque assim, um beijo a Mona Lisa, a todas as meninas do Quilombateiro, ó, Galine. O hip hop, ele marca a minha essência e minha história de vida, porque a partir da música eu consegui ter um diferencial na educação, porque senão eu seria só mais a professora, a mulher escondida no corpo da professora. O hip hop, na Secretaria Municipal de Educação, eu faço a abertura dos movimentos que se tem da jornada pedagógica, eu entro com o movimento hip hop. Eu vou para a Lesp falar de infância, eu entro com o movimento hip hop. Então é assim, ó, valeu pelo incentivo. Estou aqui falando da real, de onde eu sou, de onde eu vim. Muitos não acreditavam, mas eu não desisti. Eu tenho força de vontade, por isso estou aqui. Eu agradeço a Deus e em quem acreditava na força do trabalho que eu realizava. Neide, Marina, Carlos, são firmeza, sempre me deram apoio nas horas de incerteza. E é aí que você vê, Aline, o quanto é importante alguém acreditar para seguir em diante, tendo força de vontade, convicção, sempre acreditando que tá ruim, mas fica bom. Basta você querer se empenhar em tudo que se for fazer, sempre acreditar, nunca desanimar, mas seguir confiante. Sabe por quê? O mundo é dos loucos, não importa o restante. Uou!
Pai, até gaguejei. Sensacional, não Parte, sabia. hoje é o dia do gaguejo. Eu né? não, vergonha. dia do gaguejo, não sabia que você era cantora também, porque eu te conheci de um outro lugar, né, Patrícia? E aí é óbvio que era naturalíssimo. Chegou que o momento você... das perguntas cruciais. Ainda não, peraí, Joel. Joel. Antes eu quero saber desse processo de se tornar candidata a vereadora. Tem essa parte Tem aí. essa parte ainda, porque era natural ela, como uma mulher de potência, representando ali muito a sua comunidade, que ela quisesse colocar isso na prática, na política. E como é que foi isso? Como que foi? Tudo é um acaso, né? Mas não é por falta de trabalho. A gente desenvolve há 8 anos um movimento chamado Virada da Primeira Infância, no qual a gente faz intervenção de praças, desde o Aricanduva, Parque do Carmo, 3 no Grajaú, 2 no João 23, uma na Berrine. Então, 8 praças, né? 8 territórios. A gente chama a Virada da Primeira Infância, que significa o quê? O brincar como prática sustentável. Então, a gente faz intervenção e revitalização das praças para que as crianças possam brincar com suas famílias ao final de semana. Porque se a gente diz que é brincando que se aprende, a educação está para além dos muros da escola. Então, quando a gente fala de um desenvolvimento comunitário, a gente tem um projeto mesmo com a prefeitura, no qual a Thaís, que trabalhava com a Marina Elô, né? Sou apaixonadíssima pela Marina Elô, que ela defende pautas voltadas para a primeira infância. Foi numa virada da primeira infância, gostou do movimento, eu fui contar na LESP, que significa a virada da primeira infância. Acho que 2008, 2018, basicamente. E a partir daí comecei a representar a Frente Parlamentar da Primeira Infância, com foco no trabalho, obviamente, da Marina Elô, mas da Liga Solidária, né? Valorizando aí o bebê sem tela, o brincar como prática sustentável, a participação da família brincante, porque a gente fala que o presente é a presença. Se você tem 5 minutos, que seja no momento da alimentação, brinque de descobrir sabor com seu filho e com a tua filha. Né? Porque muitas vezes a gente não consegue respirar e contar até 5. A gente chega descontando na criança. Se o ônibus está cheio, a gente pega a criança pelo pulso e leva para casa. Se de repente eu não estou bem no meu relacionamento, a gente fecha a cara para a criança e a criança é obrigada, naquele momento, entendendo que aquela relação de violência é saudável. Então, eu entro na política a partir da virada da primeira infância, mais uma vez, enquanto coordenadora de formação continuada, que leva para as praças, para as prefeituras, em parceria com as diretoras e as coordenadoras pedagógicas, um projeto que dê visibilidade à infância. Bacana. Porque essa é a minha meta. E a experiência de pedir voto, de estar na rua, e de como é que foi a receptividade do público com o seu projeto? Olha, eu te confesso porque, assim, eu fui até surpreendida, né, Aline? Você acompanhou aí, a gente teve um olhar para a rede, obviamente, mas pouco recurso. Eu decidi em junho. Quando foi em julho, eu pedi um desligamento aí de 3 meses, fui pra rua com 2 meses e meio, 1 semana, torci o pé, fiquei parada. Então, dentro disso, a minha pauta não foi uma pauta recreativa. Foi uma pauta que, de fato, ela olha para a política pública, mas como continuidade do direito dos bebês, crianças e das famílias, né? Porque quem é que cuida dessa família que está com esse bebê? Quem é que cuida desse bebê que é esse profissional? Então, minha pauta foi valorização dos profissionais da educação, financeira e formação continuada em serviço, o cuidado de quem cuida, né, dessa família, como é que a gente acolhe as famílias e faz intervenção desses espaços públicos com cultura, esporte e lazer, né? Aí eu volto para a música, que estava lá, essas intervenções. E um ponto que me chama a atenção é a educação antirracista, equitativa e integral. Então, dentro disso, foi muito difícil pedir questão financeira. Mas o apoio da minha própria comunidade, se você for olhar ali, né, minha primeira campanha, eu tive 2.700 votos, né, tive mais votos aí que o Marquinhos Sensação. Não, com todo respeito todos esses meus griots, mas assim, eu não sabia como fazer, a minha vida é permeada pelo conhecimento, eu gosto de estudar, eu gosto de entender como é que se faz. Foi uma experiência totalmente nova e desafiadora, imagino. Eu fui aprendendo fazendo, fui aprendendo que eu tinha que me comunicar, que eu tinha que olhar nos olhos, no final que eu tava adorando, aí acabou o processo. Porque eu fui aprendendo esse jogo, as pessoas querem presença. E aí eu pude entender que a infância me proporcionou isso. Quando eu falo que o presente é a presença, baseado nessa virada da primeira infância que a gente faz a muitas mãos, era isso. Eu fui para o Sapé, eu fui para o Rio Pequeno, eu fui para a Zona Leste. E a minha comunidade
né, quando a gente vai olhar para os mapas da votação ali, foi das que mais me fortaleceram neste movimento. Então, eu fiquei assim, olhando para o tempo, para o resultado, eu fiquei muito feliz. Sabe por quê? O meu objetivo, desde o início, conversando com Marinelô, era ser referência para minha comunidade. É entender que a Patrícia Nunes, que saiu do Jardim Boa Vista, que não veio de um lugar de privilégio, teve a oportunidade de estudar, e que não foi fácil, porque eu chorava toda vez que eu saía de uma prova na universidade, porque eu tinha dificuldade de aprendizagem. Eu fui entender isso depois na psicopedagogia, fazendo um tratamento com a psicologia, com a neurociência, que era um déficit de atenção. Mas eu mergulhava, eu estudava 3 vezes mais. É de fato, né, quando o Brau fala, ser 2 vezes maior como, se a gente já está 100 anos atrasado. Se eu já estava 13 anos da minha vida atrasada. Eu fui aprender a estudar na universidade. Esquema, registro. Então a política me possibilitou olhar para as minhas bandeiras e que não eram só minhas, que era do profissional da educação, que é daquela mãe que está desesperada para ter um lugar para deixar o seu filho, para aquela mãe que está desesperada que ela quer um espaço de escuta e muitas vezes não tem, porque ela tem que ser mãe, não uma mulher. Bacana mesmo. Caramba, ela vai para todos os lados, né? Você viu? Foi um encontro. Que potência essa mulher. Potência. Seu Zé, gente. Agora sim, Joel, aquelas perguntas que... As perguntas pontuais que a gente faz para todo mundo para poder tentar entender a pessoa, né? A gente falou de várias questões aqui e como a gente vive hoje dentro dessa violência, dentro das redes sociais, isso, aquilo, para as pessoas poderem se afirmar como isso ou aquilo, sem necessidade. E a gente traz para todas essa pergunta, são 2 perguntas que a gente faz pontuais, que você vai ouvir sempre no nosso podcast, que você sabe, eles vão fazer essa pergunta. O restante a gente não sabe, a gente vai aqui trocando ideia e vai, mas essas são pontuais. Por quê? Porque a gente está vivendo muito isso. E é uma violência muito grande dentro das redes sociais por as pessoas expor as suas opiniões. Então tem coisas que a gente acredita que, putz, será que tem necessidade de chegar a esse ponto? Então, para entender a cabeça de todas as pessoas que passam por aqui, ou deixar sua opinião, para que outras pessoas entendam de uma outra forma, ou enxergue de uma outra forma, possa ajudar outras pessoas. Então tem 2 perguntas pontuais. Uma é sobre relacionamento interracial. Qual que é o seu pensamento em relação a isso? Olha, vou dizer pra você, vou ser bem direta. É isso que a gente quer. Fortalecimento identitário. Quem sou eu? Como eu marco meu corpo para esses relacionamentos, para esses encontros? Porque eu, como mulher preta, eu carrego dos meus ancestrais a continuidade e fortalecimento do meu povo enquanto potência. Então, eu marco a minha identidade como mulher preta, que tem encontro com relações, com pessoas, mas que quer e deseja fortalecer a cultura, né? Assim eu falo pro meu sobrinho Bernardo, assim falo pros meus irmãos. Então, essa relação, quando você fala de ser direta, é isso. A gente tem que se identificar, se reconhecer, fortalecer as nossas identidades para poder se encontrar. Porque até então o relacionamento ele é posto para nós como quebra de uma geração e de uma potência preta. E muitas vezes violenta, né? Porque a gente é violentada pelos nossos corpos a partir de um desejo sexual de outros corpos, de outros sexos, de outras cores, para que a gente entregue aquilo que tem que ser entregue. Inteligente. Desculpa essa volta aí, porque eu também estou pensando nas crianças, tá? Mas eu posso ser um pouco mais direta. Eu captei, mas você pode ser direta. Essa é a ideia. Assim, o que você pensa, talvez não vai de encontro que eu penso, mas eu tenho que respeitar. E quem está do outro lado também tem que ouvir e fazer o respeito. Sabe? A gente tem que se respeitar. A sua opinião, ela pode ajudar uma outra pessoa ali que está com uma indefinição dentro da cabeça dela. E assim, ela talvez não vai de encontro com o que ela pense, mas vai fazer ela refletir. Exato. É esse o intuito. Que a gente possa refletir, que a gente possa pensar. Disso. Então é liberdade para falar, de se expressar. Você tem que falar o que você pensa. É isso que a gente quer entender de você. Eu vou atrás da minha história. Para eu me relacionar, eu tenho que ir atrás da história. Eu tenho que identificar quem é esse corpo, de que origem, como é que a gente faz a mistura dessa raça, mas eu penso na continuidade do nosso povo preto enquanto marcação de uma cultura de liberdade que não tem que ter um relacionamento para embranquecer. Entendi. Tá? Entendi. Isso é bacana. Seu depoimento é muito bacana. Talvez eu não vá de encontro, a Aline não vai de encontro, outras pessoas não vão, mas você deixou o seu pensamento. Deixa o meu pensamento. E é isso que a gente precisa. Escurece para mim, por favor. Uma outra pergunta que a gente faz também, que é muito bacana. Você quer fazer?
Pode fazer, pode fazer. Eu perguntei bastante coisa pra Patrícia hoje. É sobre as cotas raciais. Ah, cota universidade, quem diria? Não falo nem só da universidade, as cotas Da raciais. vida necessária, uma reparação. A gente está falando de equidade, de direito. Como é que aquela menina preta lá da periferia, com os pais nordestinos que não eram letrados, iam entrar uma universidade, ia conseguir bolsa, ia muitas vezes para a universidade pública, se eu não tiver a reparação do conhecimento dentro do contexto que eu vivo, necessário, em todas as áreas, em todos os âmbitos. Não é esmola, né? Como diria, cota não é esmola. É direito equitativo. De forma alguma. Eu... Falando muito alto, gente? Não, tá tudo bem. Tá É porque ótimo, isso perde, né? Cota é direito. Mexe com a gente. É mexe com a gente. direito. Nosso movimento dos nossos negros. Não imaginaria que você fosse pensar diferente disso. Eu acho que eu também não. Por toda a sua história, sabe? Eu tô muito feliz por poder recebê-la aqui. Obrigada. Em ouvir o seu depoimento. A sua narrativa é espetacular. Eu acho que estou diante de uma mulher muito forte, muito inteligente também, Gratidão. que conquistou seus espaços através da sua luta, sabe? E isso é muito importante. Ter uma base muito forte. Teve alguém ali que orientou, que deu sustentação. Isso é muito bacana, sustento. Quando a gente fala em sustento, não é só o de comer. É de base. Exatamente. Legal, isso. Sustenta de base. Sabe? Então, muito bacana mesmo, sabe, bater esse papo contigo. Eu estou muito feliz. Feliz Espero de recebê-la vocês. novamente aqui no nosso podcast, para a gente poder fazer a parte 2, 3, trazer informações e renovar mais Quem informações que sabe você até possa lá nos tem mais trazer. algum single por aí. Sim. E a entrega do Colombater, né? Não, a entrega do Colombater vai sair, você vai ter que entregar antes do 2. Tá certo. Essa semana ainda eu quero essa camiseta, tá? E quero todas as cores, a azul, a preta, a Não preta. quer mais nada. Ó, merecer, você merece todas. Não? E eu vou Não, falar uma Jussara? coisa. A gente quer todas as cores, sei. não, Jussara? A gente vai proliferar com essa camiseta pelo mundo, sabe? A gente vai mostrar, a gente vai divulgar, sabe? Toda essa ideia de vocês que eu achei muito bacana. Meu, de verdade, Patrícia, eu tô muito feliz em recebê-la. Muito obrigado por trazê-la aqui pra gente. Eu que Obrigada. agradeço. Beijo lá. Mona Lisa, Colombater juntos. Eu queria que você deixasse aí as redes sociais, o pessoal poder procurar os seus projetos, o que você tem para entregar para as pessoas. Deixa toda a informação que você puder. Isso é o melhor momento para você fazer isso. Uau, gente, muito obrigada. Assim, é um grande presente. Quando eu falo presente, é a presença, né? É ter contato com os dois, aprender. Porque eu costumo dizer que é um ato de coragem, né? Segunda-feira, 9 horas da noite, num podcast que retrata a história e resgata a vida dos nossos povos, né? Com essas referências que nós temos aqui, né? Quando entra zumbi, salve zumbi. Então é isso, gente. Patrícia Nunes é Patrícia Nunes SP. É isso? Patrícia Nunes SP. Entra lá na rede social, tem um pouco da minha história, fala da onde eu sou, tem as marcações dos meus corpos, da minha trajetória de vida, tá bom? Então eu sou fundamentada pela educação, fortalecida pelo seu Zé, pela dona Tânia, pelos meus pais, pelos meus irmãos, pelas minhas famílias, porque eu encontrei outras famílias para além da minha, no Movimento Negro Unificado, pessoal da educação, né? Educação para uma São Paulo sem muros. Eu continuo com isso, não é só um slogan de campanha, mas é um slogan para minha vida. A educação transformou a minha vida. Legal. Legal. E você quer fazer mais alguma pergunta? Eu quero. Não quero fazer nenhuma pergunta, eu quero só fazer uma colocação de gratidão mesmo, Patrícia, por você ter aberto aqui um pouco sua história pra gente, né? Acho que às vezes falar sobre educação é algo que é muito mais tranquilo para você, mas você contou histórias suas mesmo, da sua vida, né? E é muito empolgante ver esse brilho no olho na hora que você fala desse seu projeto, na hora que você fala dessa sua história. Isso realmente motiva e inspira muitas pessoas. Obrigado por você ter compartilhado com a gente esse momento hoje. Aí. Eu vou falar que foi um podcast muito difícil de fazer, porque ela é muito inteligente, ela usa umas palavras muito difíceis. Então eu precisei deu opa, calma, entender. Não, mas foi incrível de verdade. E assim, eu tenho certeza que você está marcando a história de muita gente.
Obrigada. Muito obrigado, foi muito Gratidão. inspirador mesmo, sabe? Eu agradeço novamente a sua presença. Espero ter a oportunidade de a gente dar continuidade nessa nossa nova relação que a gente passou a criar a partir de hoje. Sabe? Certo. Eu quero fazer parte dos seus projetos da sua vida também. Eu quero contribuir obrigada. de alguma forma. E é isso. E antes de acabar, Joel, como de praxe, o meu presentinho da minha loja. Eu tenho uma loja online, se chama Sui Care, que eu faço toucas de cetim pro cabelo. Então, você que tá lindeza. sempre marcada pela trança, eu trouxe uma obrigada. touca pra você. Pode abrir. Posso abrir? Porque Pode, minhas manas pode usando. abrir. Uma touquinha de cetim, uma lembrancinha pra você aí. Isso é cuidar. ouro. Pra Isso é ouro. Pra você cuidar aí do seu ori. E é isso. Meu Então, ori. você que está aqui assistindo o nosso podcast hoje, nós estivemos aqui com a Patrícia Nunes, que contou uma história incrível para nós, com a presença muito, muito superada aqui do Joel, que acabou de passar por uma cirurgia, mas está aqui firme e forte, com dor, mas está aqui. E não esquecer de agradecer os nossos parceiros, as nossas parceiras, a Jussara, que está sempre aqui, cuidando da gente, deixando a gente bonito, maquiado, né? A Joyce, a doutora Joyce, que cuida dos dentes da gente também aqui. E como diz o Joel, você pode parcelar lá com a Joyce em até 80 vezes no crediário. No crediário. E passar com essa joia. Agradecer muito. Agradecer muito também o Marcelo, que ajuda a gente aqui, né, na edição do podcast, o Davi também, que ajuda a gente com o roteiro. E agradecer, Joel. Patrícia, obrigado. Obrigada, eu. Nossa luz.